da 37ª Parashá, do livro de Números, Shelach Leha, envia para ti, com o tema, você é pessimista, realista ou otimista? Ou você se relaciona com Hashem, com o Eterno? Abordaremos então o livro de Números, Josué, Hebreus, dentre outros livros também. Aqui um breve resumo da Parashá de hoje. Uma breve oração também. Querido Pai, em nome de Yeshua, me coloco agora inteiramente nas Tuas mãos, Eterno, pedindo, Senhor, pela multidão das Tuas misericórdias sobre a minha vida, sobre nós também. Abre os ouvidos de todos os irmãos que estão aqui. Nos separa, Eterno, nesse momento para entendermos e retermos, né, os ensinamentos da Tua Torá, da Tua Palavra, que é Espírito e que é vida para nós, e que é instrução e ensino para todos nós. Te agradecemos, Senhor, porque sem Ti nada poderemos fazer. Em nome de Yeshua, amém. Então, item 1. Os 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. O relatório desses espias, recebidos com incredulidade por todo o povo. A sedição do povo, que gera perturbação da ordem, revolta, motim e insubmissão. O castigo de Hashem. Por que Hashem foi tão duro? O povo derrotado em Ormá, a palavra Ormá, né, significa destruição, consequência do item 3, em que todo o povo perece. Leis a respeito de ofertas, os sacrifícios por pecados de ignorância, castigo pela violação do Shabat e a lei acerca das borlas das vestes. Então, bem rapidinho aqui com relação ao povo derrotado em Ormá, que é consequência do item 3, né? Que aqui diferente daquela passagem do livro de Êxodos em que Moisés ele suplica pelo perdão do povo em relação ao pecado do bezerro de ouro, em que ele diz: Eterno, perdoa esse povo pelo pecado do bezerro, porque caso contrário, risca o meu nome do teu livro, do livro da vida, né? Então, é um pedido, uma oração, um clamor, né, por Eterno. Assim, precisa muita coragem, né, para fazer isso, esse tipo de oração. Eterno, risca-me do teu nome, do teu livro, o meu nome, né? É algo muito forte. Então nós vemos esse tipo de oração de Moisés como o grande libertador. Nós fazemos um paralelo com Yeshua, né, que dá a vida para que nós fôssemos libertos, fôssemos salvos. Então, diferente dessa situação, em que houve uma sinceridade de Moisés e pedindo, né, o próprio Moisés arrependido pelo povo, né? E no caso ali de Ormá, quando muita gente, praticamente toda a velha geração perece nesse local chamado Ormá, né? Por quê? Porque quando há toda aquela sedição do povo, a perturbação da ordem por causa do relato, né, o que os espias passam para o povo fica perturbado, porque eles acham muito difícil entrar na terra, né, com exceção de Josué e Caleb, que são homens de fé, no caso. Mas ali há um remorso do povo. O remorso ele é diferente de um arrependimento. O que difere o remorso do arrependimento?
né? Então, diferente do arrependimento, quando você se arrepende, quando em verdade você se arrepende diante de alguém ou diante do Eterno, você não precisa provar nada para ninguém. Você se arrepende, você pede o perdão, né? E você não, além disso, você não faz mais nada. Você só espera alguém, o próprio Hashem, te perdoar. Você não tem que provar mais nada. Você se coloca numa posição pequena, muito pequena. Agora, o remorso não. O remorso, você sempre parece que quer provar alguma coisa. Você quer, tipo assim, eu posso fazer melhor. Eu posso dar um jeito nessa situação. Você daí acaba usando o teu próprio braço, a tua própria força, para tentar mostrar e provar alguma coisa. Essa que é a diferença. Então, essa atitude do povo, quando diz ali, ó, falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel e o povo se contristou muito. Se contristou, sim, mas não a nível de arrependimento real. Porque se o povo se arrependesse realmente, eles não iriam querer subir a montanha para provar alguma coisa para Hashem. Tanto é que nessa passagem aqui, de Números 14, vamos ver no 44, ó, contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. A arca não se apartou do meio do arraial. Então, o povo foi e a arca ficou, porque eles estavam desobedecendo as ordens de Moisés, fazendo o contrário do que Moisés já tinha chamado a atenção deles. Ó, não subais, no verso 42, não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Então, quando aquele estado de remorso, não, Moisés, fique tranquilo aí, nós vamos fazer a nossa parte agora da forma correta. Não. O povo tinha que ficar parado, tinha que se arrepender verdadeiramente, ficar no mesmo lugar, junto com Moisés, junto ali do Mishkan, né? Esse que foi o problema. Então, poderia ter sido diferente essa situação aqui da derrota em Ormá, em que toda a velha, antiga geração, os mais velhos, só ficaram os novos, né? Poderia ter sido diferente. Por acaso, o decreto que o Eterno já tinha pré-estabelecido poderia ser mudado? Claro que sim. Claro que poderia ter sido mudado, sim, se houvesse arrependimento do povo. Assim como o que o Eterno falou para Moisés, quando Moisés disse: Hashem, perdoa o meu povo, o teu povo, o nosso povo, nos perdoa aqui. E o Eterno já tinha, o que o Eterno já tinha dito para Moisés? Tinha dito: olha, eu vou exterminar Moisés, todo o povo, e só vou deixar você e vou fazer de você uma grande nação. O Eterno já tinha dado esse decreto. E ele voltou atrás. E ele perdoou o povo. Então, essa situação terrível, catastrófica que aconteceu em Ormá, poderia ter sido diferente? Claro que sim. Quando há um arrependimento verdadeiro e sincero, o povo não tinha que ir em lugar nenhum, eles tinham que ficar parados ali, só esperando o perdão de Hashem. Amém? Então é isso aí. Vamos continuar aqui. Esse comentário eu já fiz, do Tisha B'Av. Vamos lá. Um espírito diferente. O copo está meio cheio ou meio vazio? Você vê nuvens escuras ou forros de prata? A vida de fé não tem espaço para pessimismo e cinismo. O Senhor poupou os filhos de Israel, mas os castigou, condenando-os a 40 anos de peregrinação no deserto. Ele declarou que eles nunca viriam a terra prometida, que haviam rejeitado. Em vez disso, seus corpos seriam enterrados no deserto, mas seus filhos, a nova geração, teriam o privilégio de entrar na terra. Então,
Veja o que está escrito ali em Números 14, 24. Até mesmo Moshe, Miriam e Arão foram incluídos nesse processo, nessa condenação. Apenas Josué e Caleb receberam permissão para entrar na terra. Incluindo Moisés também não. Não foi permitido que Moisés entrasse na terra. O Senhor disse que Caleb teria permissão para entrar na terra porque ele tinha... Na Torá está escrito um outro espírito. Ele tinha um espírito diferente, ou, conforme as palavras da Torá, um outro espírito. Qual seria esse outro espírito? No caso, não só Caleb, quanto Josué também, né? Então, ele e Josué tinham visto os mesmos cananeus, as mesmas fortificações, as mesmas dificuldades dos outros espias. Todos eles viram a mesma situação, né? Até tem rabinos que dizem que eles viram até coisas que não estavam lá, não existiam. Criaram coisas, né? Mas todos, tanto Josué, Caleb como os espias, eles viram a mesma visão, eles tiveram a mesma visão. Se eles viram gigantes, se eles viram os frutos gigantes também da terra, cachos de uvas, que era do chão até essa altura aqui, os cachos de uva que tinham lá, é como se fosse uma terra de gigantes para gigantes. Nos primeiros estudos das Parashot, eu entendi dessa forma. Por que eles viram esses frutos gigantes, né? E também tinham alguns gigantes nessa terra, na terra de Canaã. Então, olha aqui, ó, as mesmas fortificações, as mesmas dificuldades dos outros espias, mas chegaram a uma conclusão completamente diferente. Que os outros espiões viram essas coisas como obstáculos. E Caleb e Josué viram como oportunidades para Hashem demonstrar a sua glória. Então, por isso o tema, né? O tema... Nós somos pessimistas, realistas ou otimistas, ou nós temos um relacionamento com Hashem? Já ouvimos alguém dizer assim, não sou pessimista, sou realista. Não sou pessimista, sou realista. Então, uma pessoa otimista, presta atenção aqui, uma pessoa otimista, ela não é realista. O que separa, quais são as características, né, de uma pessoa otimista para uma pessoa pessimista ou realista? Agora nós vamos começar a entender que uma pessoa realista, ela não só se enquadra na questão de realismo. A princípio parece uma coisa muito boa. Uma pessoa realista, nossa, uma pessoa realista, eu acho que é uma pessoa muito centrada, muito equilibrada, não é nem a mais nem a menos, parece que é uma pessoa bem no prumo, assim, é bem real, com o pé no chão. Em termos de mundo, até pode fazer algum sentido, assim, eu estou falando do mundo, mas o mundo carne e o mundo terra, né? Agora, nós que pertencemos ao reino de Hashem, esse realismo está fora para a gente. Então, esse realismo ele se enquadra, ele está paralelamente conectado com pessimismo. Você ser realista é você ser pessimista. Então, e você ser otimista é você, espiritualmente falando, é você aplicar a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, está escrito na palavra, na Torá. Então você quer agradar a Deus? Não, mas eu sou uma pessoa positiva, Jair. Muito bem, mas isso não é o suficiente. As pessoas, o mundo me considera ape, me considera para cima, eu sempre levanto alegre de manhã, vou dormir também abraçando todo mundo, desejando uma ótima noite para todo mundo. Eu contagio os meus colegas de trabalho, eu sou uma pessoa para frente positiva. Isso não é o suficiente.
espiritualmente falando. Tem que ter um adicional, que é a palavra fé, né? Então, para o realista ou pessimista, é o mundo real. Não tem nada mais do que tudo que ele vê, ele pode tocar. Tudo é real, ele vê aquilo daquela cor, daquela forma, não passa nada além daquilo. Ó, não há nada de especial em ter uma atitude realista. Qualquer um pode apontar problemas, todos podem criticar. Não é preciso talento, não precisa nada de especial para você ser um pessimista. Talvez você conheça alguém que seja até um realista rígido, uma pessoa pedra, pedra, pau, pau, vidro, vidro. Né? Então, uma pessoa assim demonstra uma tendência marcada para enfatizar negativo, ignorar o positivo e desconsiderar milagres. Então, quem é você, irmão? Ah, eu sou teu irmão, eu creio em Yeshua, fui batizado, passei pelas águas do batismo. Você crê em milagres? Não. Tem alguma coisa errada. Nós precisamos crer no sobrenatural, nós precisamos crer que o Eterno, ele age da forma que ele quer e ele é um Deus de milagres, né? Ele faz do jeito que ele quer. Então, essa é uma característica do homem de fé, no caso Caleb e Josué, né? Então, preste atenção agora que eu vou falar aqui. Por trás de um verniz, de uma capa de cinismo, está uma vida obscura, de autopiedade, autoabsorção, isto é, presta atenção aqui. A gente não pode... Qual que é o nosso papel no mundo? De realista, pessimista? Ou nós temos que refletir a luz de Yeshua para as pessoas? Qual que é o nosso papel? Então, tipo assim... Eu estou no mundo, mas que toda a bênção venha a mim. Que toda a bênção venha a mim. É como se todos fossem meus devedores. Eu preciso disso, as pessoas têm que me ajudar. Parece que todos são meus devedores. Isso é totalmente contrário de você ser uma bênção. Então, nós estamos no mundo... Para se você se depara com uma situação aparentemente ruim, assim, a primeira vista, os primeiros impactos do teu olho, assim, você bate e você vê que é ruim, às vezes ela não é tão ruim assim. Aquela situação, às vezes é necessária aquele momento para ter o crescimento espiritual. Para alguma coisa, o Eterno quer que você aprenda e cresça com aquilo lá e você traga uma solução para aquela questão ali, para aquele momento. E a princípio você vê aquilo negativamente e já quer se afastar daquela situação. Não, você tem que aprender com aquele momento, com aquela situação ali. Então, é exatamente a situação de Caleb e Josué com relação aos demais espias. Eles viram... O que eles anotaram e viram foi a mesma coisa. Tipo assim, não foi Caleb e Josué foram para cá, os dois, e os 10 espias foram para lá, e eles se depararam só com coisas ruins, viram gigantes, monstros, homens enormes, sei lá. E Caleb e Josué foram para cá, só viram coisas tranquilas, brisa suave. Não, eles foram... todos juntos. Eles viram o que eles viram na terra, eles viram todos juntos. Então, os 10 espias, eles foram exatamente realistas e pessimistas. Essa que é a questão. Eles avaliaram a situação em termos de sua própria realidade, uma realidade sem fé, e a partir dessa perspectiva as coisas se tornaram sombrias, né? Então, qual que é a solução? Lembra quando você viu aquelas que eu comentei agora há pouco? Você viu uma situação ruim, aparentemente negativa.
Não, então peraí, isso aqui é ruim para os meus olhos, não serve para mim, tchau, vou embora, vou voltar para o Egito. O que eles falaram? Números 14, 3 e 4 diz assim: uma rápida marcha de volta ao Egito seria a melhor solução. É a mesma coisa, irmão, que chega no dia do teu batismo, você teve uma experiência com Yeshua, daí chega no dia de você confirmar isso publicamente, no dia do teu batismo, está ali o pastor, o ancião, e vai querer entrar com você no rio, para você ser batizado, você diz assim: pastor, ou ancião, pensando bem, acho que eu não quero ser batizado. Estava boa a minha vida daquele jeito, eu não quero essas coisas novas, eu não quero ir para esse reino. Eu quero... Vamos cancelar esse batismo aqui. Quero voltar atrás. É como se a gente fizesse isso. Quer dizer, as portas do reino estão abertas para nós através de Yeshua e você nega isso. Isso é terrível. Qual que é a consequência disso? É morte. É morte espiritual. Não tem plano B. Se você nega a salvação, você nega a entrada, o acesso à terra. A terra, o reino de Hashem. Né? Então, uma rápida marcha de volta ao Egito seria a melhor solução. Foram palavras dos espias e do povo, né? Então, Caleb e Josué eram um tipo diferente de realistas. Eles viam a realidade, mas de uma forma com fé. Eles viam a realidade, eles viram a realidade nua e crua na terra de Canaã. Então, essa realidade, quer dizer que eles viram transparente, né? Tudo revelado para eles. E a realidade não era tão grande quanto Hashem. Eles avaliaram a situação em termos de uma realidade que englobava a fé. Então a diferença entre o espírito de Caleb e o espírito do 10 espias é a diferença entre ver a vida através dos olhos da fé ou da falta de fé. O otimista diz que o copo está meio cheio. Presta atenção aqui. Fazendo essas comparações aqui. O otimista diz que o copo está meio cheio. O pessimista diz que o copo está meio vazio. Digamos, tem um copo e tem a metade, a água vindo até a metade do copo, né? Presta atenção, não terminei ainda aqui. O homem de fé agradece, porque o copo está meio cheio e ele se maravilha que Deus fará com que essa metade no copo seja suficiente para suprir a necessidade dele, ou que, se for necessário, de alguma forma, o Eterno encherá até a boca o copo de água. Então, é aquela questão, né? Em tudo dai graças, né? Por altos e baixos que você passe pela tua vida, o Eterno tem um propósito, e sempre os propósitos do Eterno para os seus filhos, os filhos de fé deles, os filhos que nasceram de novo, sempre o propósito do Eterno é para crescimento espiritual, não é para nossa destruição, e sim para você crescer com aquilo e aprender com aquilo lá. Né? O pessimista vê a nuvem, está um céu azul de brigadeiro, vê uma nuvenzinha lá desse tamanho, e daí ele pensa, vou sair com o meu barco para pescar. E daí aquele céu de brigadeiro, vê uma nuvenzinha, o pessimista olha para aquela nuvenzinha, coloca a mão na barriga assim, ai, vai vir um temporal. Nuvenzinha desse tamanho assim. Não vou mais pescar, vai vir um temporal. Estou com medo de colocar o barco na água, pode virar e afundar. Tchau, vou embora, vou para o Egito.
O otimista vê o lado bom. O otimista pensa assim, nossa, o céu está lindo, esse solzão, de repente, se vierem um pouquinho mais de nuvem, forma uma sombra, eu vou pescar sem colocar o chapéu na cabeça. E vou pescar bastante peixe. Agora o homem de fé vê a nuvem e dá graças a Deus que fez a nuvem, que dá a chuva e limpa o céu também. Baruch Hashem. Baruch Hashem. O espírito diferente de Caleb é algo que todos devemos nos esforçar para alcançar. Não é fácil, às vezes. Agora vamos lá, vamos esmiuçar um pouquinho mais a questão aqui. Então, por que Hashem fez os israelitas vagarem pelo deserto por 40 anos? Simplesmente Hashem transformou 40 dias, que foi o período lá de expiação da terra, ele transformou em 40 anos o povo no deserto. Isso está em Números 14, 34. Os espias que sondaram a terra de Israel dão um péssimo relatório, considerado como um relatório nefasto, né? E o povo fica depressivo e perde o foco. O Eterno, então, fica frustrado com as reclamações de todo o povo, porque, como já falei no início, eles viram, todos os 12 espias, incluindo Caleb e Josué, viram as mesmas coisas. E eles trouxeram, é como se eles escrevessem, né? Eu vi isso, vi gigantes, eu vi os frutos gigantes e tal. Mas o que realmente fez a mudança na relação do povo, né? Como que esses 12 passaram o que eles viram? E como que Josué e Caleb transmitiam o que eles viram para o povo? Quando você transmite para alguém, quando você se depara com um irmão, por exemplo, você vai, visita um irmão que está enfermo, daí você vai levar a notícia para os parentes desse irmão. Claro que você não vai inventar uma coisa que não existe. Você tem que ser realista, falar da realidade, né? Mas você sempre vai declarar que esse irmão vai ser curado. Você vai declarar que esse irmão vai ser transformado pelo poder de Deus. Que você vai fazer uma campanha de oração, que você vai jejuar, que você vai pedir para as pessoas jejuarem. Você não vai dizer que ele está muito mal e que ele pode morrer em 1, 2, 3 dias. Você não vai fazer isso. Você sendo um homem de fé. Hashem não destrói o povo, mas não por mérito do povo, e sim por um argumento de Moisés. Porque Hashem diz, peraí só um pouquinho. Eu os ferirei com pestilência e os aniquilarei. Tem um segredo, né, que o Hashem me mostrou. Quando o Hashem é bem específico e diz, eu os ferirei com pestilência e os aniquilarei. Isso está em Números 14, 12. Lembrando que pestilência geralmente são doenças malignas que você vê essa doença na pele das pessoas. Pode ser um furúnculo. Eu não vou dizer que é uma lepra, né? Mas está próximo a isso aí, porque você vê essas pestes, essas pestilências que foram colocadas nos animais e nos homens, que se refere à quinta e à sexta praga do Egito, queira ou não, elas têm a ver com doenças na pele, porque são furúnculos, são chagas, né?
são visíveis. Você olha para o animal, você vê aquelas feridas no animal. Você olha para os humanos, para os homens, você vê aquelas feridas. É diferente de lepra, mas é também na pele. E lembrando que Tazra, que é no caso a doença da pele em razão, que é a lepra, no caso, hanseníase, né? A lepra, ela acontece em razão de pecados cometidos pela Lashon Hará, pela boca. Quando você fala mal, você fofoca, você amaldiçoa alguém, tal, você colhe. Então era a Tazraat, né? Hanseníase. Então, queira ou não, há uma proximidade desse tipo de pragas, né? Que o Eterno... pestilência, eu os ferirei com pestilência e os aniquilarei. Achei bastante interessante aí. Eu vou comentar mais para frente com vocês. Por que o Eterno fez isso, dessa forma? Então, o Eterno não destrói o povo, mas não por mérito do povo, e sim por um argumento muito forte de Moisés, que lhe diz assim: se você matar, Hashem, se você matar as pessoas, as outras nações verão que você é fraco. Isso está em Números 14, 15. Porém, o Eterno destrói toda a velha geração, é um número muito grande, irmãos. Aquela derrota que acontece lá em Ormá, né? São 600 mil pessoas. Porque Hashem destrói toda a velha geração. Então, será que com essa situação aí nós podemos considerar que realmente Deus teve uma reação muito dura? Por que Deus reage dessa forma? Então, para descobrir por que Hashem reage assim, com esses espias, vamos ver mais de perto a própria reação de Hashem. Olha, eu vou repetir o que eu já falei no slide anterior. Ele diz: eu os atacarei com pestilência e os aniquilarei. Tá? O Eterno não diz apenas que vai destruí-los, mas ele especifica da forma que vai fazer. Por que acontece isso? Por que com pestilência, irmãos? Né? Que eu fiz um paralelo com Tazraat, que é o pecado que vem pela boca. Vamos observar então o que acontece na quinta praga. Pestilência, quinta praga, peste dos animais, que o Eterno trouxe ao Egito, todo o seu gado foi morto. Presta atenção. Todo o gado, seja lá de cabrito, de carneiro, todo o gado foi exterminado com essa pestilência que era visível, assim, você percebia no couro assim, dos animais essas feridas, né? Uma espécie de furúnculos. Né? E é um outro momento que a pestilência é usada no Egito, e dessa vez não aos animais, mas aos próprios egípcios, que é justamente na sexta praga. Então eu falei da quinta praga, com os animais, e esse mesmo tipo de pestilência, de furúnculos, a sexta praga com os egípcios. Em Êxodo 9:15. Né? Agora eu vou estender a minha mão contra você. Eu poderia ter destruído você e o seu povo com pestilência e varrido vocês da face da terra. Isso está em Êxodo 9:15. Isso não soa familiar? Presta atenção. Então essa palavra pestilência é usada exatamente da mesma maneira para significar a mesma coisa, tanto na quinta praga quanto na sexta praga. Ó, eu vou te destruir totalmente com pestilência. Presta atenção nessa pergunta aqui agora. Por que o Eterno usa a mesma ameaça, no caso essa pestilência que usou no Egito, porém aqui nos espias? Ó, nós estamos fazendo uma conexão lá com
com o livro de Êxodo, com o processo do Egito lá, nas pragas do Egito. Por essa razão, eu mantive vivo, para que você veja a minha força, e porque você espalha meu nome por todo o mundo. Isso está em Êxodo 9,16. Presta atenção aqui, ó. Hashem não salvou os egípcios por causa dos seus próprios méritos, mas por causa do próprio nome dele, do Eterno, para que eles reconhecessem Hashem e divulgassem seu nome. Então, uma coisa que às vezes passa despercebido, irmãos, presta atenção aqui, isso é muito sério, às vezes passa despercebido quando você estuda o processo das 10 pragas lá, que aconteceram lá no Egito. O Eterno ele não tinha um propósito só com o povo hebreu, de libertação com o povo hebreu. Ele tinha um processo também de fazer com que tanto o faraó quanto os egípcios entendessem quem era o Deus. Lá no Egito, eles adorando centenas de deuses, o Eterno queria mostrar para eles que ele era o Deus, que os outros deuses não tinham poder. Então seria algo assim realmente tremendo, e chegou muito perto. Agora fica mais interessante, vai começar a ficar mais interessante. Chegou muito perto a ponto de, depois da 5ª e da 6ª praga, houve uma coisa inédita com o faraó. O que passou pela mente e pelo coração de faraó, quer dizer, não na essência, não na íntegra, mas foi algo assim de você, o suficiente para, peraí, vamos comprar uma caixa de foguete e vamos comemorar. Eu vou ler ali para vocês a passagem, né? Então, foi algo assim que né, sempre o faraó sendo duro e objetivo, e não e tal, e não conheço o Deus de vocês, e não libero o povo, até que o faraó surpreende. Ele surpreende com uma notícia, né? Vamos ver. Por que Hashem trataria Israel da mesma maneira que tratou o Egito? Talvez seja para eles pecarem da mesma maneira. Os egípcios cometeram crimes impensáveis. Como pode os israelitas, os filhos de Israel, serem considerados semelhantes aos egípcios? Israel não é um povo separado de Deus, de Hashem? E foi considerado... Peraí, por que Hashem está agindo assim? Várias vezes Moisés disse, deixe meu povo ir. A cada vez que Faraó se recusa, Hashem envia outra praga ao Egito. Mas por que o Eterno fez todas essas coisas, todas essas pragas? Ele poderia, na hora que ele quisesse, assim, não precisava levar, nenhuma praga ele tiraria o povo de lá. No estalar de Deus, ele não precisava todo esse processo. Mas agora que nós vemos que todo esse processo não foi só para com os hebreus. Houve um propósito também dele fazer com que o Egito entendesse quem é o Deus, e inclusive Faraó. Ó, ali embaixo. Porque o objetivo das pragas não era apenas libertar Israel. Deus tinha uma agenda, um propósito das pragas para educar os egípcios e mostrar-lhe que quando você fala eu sou, esse eu sou que ele queria que os egípcios entendessem. E também a questão do relacionamento, né? Relacionamento com Deus, que os egípcios não podiam ignorar. Então lembrem, não esqueçam da 5ª e da 6ª praga, né? Quando Moisés e Arão, presta atenção aqui, quando Moisés e Arão vão a Faraó pela primeira vez, veja o que Faraó responde. Ele diz, presta atenção, Faraó diz, quem é esse Deus que você quer que eu ouça para deixar o povo ir?
Não conheço esse Deus e eu certamente não vou deixar o povo ir. Muito, muito enfático e radical. Números 14, 21 e 22, que diz o Eterno: mas eles me testaram já 10 vezes e não deram ouvidos à minha voz. Deus está sugerindo algo. Você sabe o que mais aconteceu 10 vezes? 10 vezes que tentei mostrar meus milagres, mas ninguém o viu. Você sabe o que mais aconteceu 10 vezes? Então aqui, por que tem esse questionamento? Porque além das 10 pragas, o Eterno está falando de outras situações que foram 10, que aconteceram, além das 10 pragas. Que as 10 pragas, embora atingissem o Egito, os animais do Egito e o rio Nilo, né? Os hebreus eram poupados, eles não eram atingidos pelas pragas. Ali, em todo o processo das pragas, já foi um milagre para o povo, porque eles ficavam num lugar chamado Terra de Goshen, e essa Terra de Goshen é como se tivesse um domo, um kippah barzel, um domo de aço, protegendo dessas pragas, protegendo o povo hebreu dessas pragas. Então, ali já foi um milagre. Mas, quando ele se refere aos milagres de amor, você vê na Torá, né, os milagres. Eu dei a vocês um novo conjunto de pragas, desta vez como milagres de amor. Quais que foram esses milagres de amor? Foram os vários acontecimentos que o Eterno abençoou o povo no deserto, transformando água amarga, as águas de Mará, em água doce, em água potável, né? Providenciando comida, providenciando sombra, providenciando luz de noite. Então, somando todos esses acontecimentos, também dá um total de 10, os milagres de amor no deserto, né? Justamente esses milagres de amor para que houvesse um relacionamento, uma intimidade do povo com o Deus depois da libertação do Egito, né? Mas então, baseado nesses milagres de amor, coisas que esses milagres de amor não aconteceram com o povo do Egito. O povo do Egito, eles ficaram lá. Os que sobraram, né? Os que sobraram, porque o exército foi totalmente aniquilado. Os que sobraram não acompanharam o povo no deserto. Então, esses milagres de amor foi algo que o Eterno queria criar um relacionamento íntimo de amor, proximidade, né, com o povo. Então, novamente eu pergunto, por que o Eterno foi tão duro? Qual foi realmente o pecado? Só porque não falaram mal da terra e se assustaram? Agora a coisa começa a pegar aqui, presta atenção, irmãos. Quando eles falaram assim, ó, em Números 14, 3 a 4. Aquilo que eu falei para vocês, que vocês, no momento lá do batismo das águas, a pessoa desiste na última hora e não quer mais prosseguir. Ó, de certo melhor é para nós voltar ao Egito. Ponhamos um cabeça, um líder, e voltemos para o Egito. Isso é muito terrível, isso é muito forte. E com essa exclamação, né, declaração do povo, caíram Moisés e Arão sobre os seus rostos, irmãos. Caíram sobre os seus rostos. Então, mas na verdade o entendimento aqui é que o entendimento mais profundo aqui dessa questão é o entrar na terra de Israel. Que eles não quiseram entrar na terra de Israel. Que deveria ser o clímax, quer dizer, deveria ser assim, aquela alegria do Eterno, vendo eles também com alegria no coração, passando o Rio Jordão e adentrando a terra prometida, que o Eterno prometeu para eles, tinha prometido aos seus pais.
Então, seria uma expressão máxima de amor. Uma gratidão do povo e uma grande alegria de Hashem vendo o povo entrar na terra, mas assim, desprendido, com alegria. Nossa, nós finalmente estamos colocando o pé na terra que o Eterno prometeu aos nossos pais. Então aqui o último slide, irmãos. Conclusão, presta atenção. Podemos considerar, entre aspas, que o povo, eles tinham fé em Deus, que eles tinham visto os milagres, eles tinham visto a proteção que Hashem deu para eles em todas as pragas no Egito, eles tinham visto a proteção no deserto, as grandes bênçãos, a abertura do Mar Vermelho, as águas de Mará, né? Aquela grande nuvem que os cobria do sol, protegia do sol, coluna de fogo à noite. Então os filhos de Israel sabiam quem era Hashem. Era diferente do povo em geral. A agenda de Hashem com Israel não era apenas reconhecer, presta atenção, a agenda de Hashem com Israel não era apenas reconhecer Deus. Mas sim, o mais profundo era construir um relacionamento com Ele. Uma das maiores, assim, que a gente vê, porém, em geral, assim, no mundo, é a questão como que o mundo, Satanás, assim, investe para que as pessoas não tenham esse relacionamento com o Eterno. Tipo, roubando tempo, fazendo com que a tua atenção seja levada para outras coisas durante todo o dia, roubando tua atenção, de você estudar a palavra, de você até fazer uma visita para um irmão, visitar um irmão. Às vezes tem algo que você precisa compartilhar com o irmão, e o nosso tempo é roubado para essas coisas. Relacionamento que eu falo não é só você orar e falar com Deus, é você ter um relacionamento com os irmãos de fé, com os irmãos que precisam, visitando parentes, amigos, enfermos. Então, uma grande falha hoje mundial da questão da igreja de Hashem, de Yeshua, é a questão do problema do relacionamento, irmãos. Essa é uma mensagem que hoje é muito forte também, essa questão do relacionamento que está sendo destruído. Então, é como se os milagres de amor no deserto fossem o inverso das pragas destrutivas. Entenderam? É como se os milagres de amor no deserto fossem o inverso das pragas destrutivas. As pragas vieram para destruir os egípcios, mas os hebreus foram poupados para que eles fossem libertos, né? Então, em relação ao Egito, foi o contrário, totalmente ao contrário. Foi uma bênção os milagres de amor no deserto para o povo hebreu. Para que eles não perecessem, para que eles subsistissem no deserto, né? Eles não passassem fome, não passassem sede. Sem falar da questão dos desejos, né? Desejos dos desejos, que o Jacob falou no estudo passado. Quando você começa a criar coisas, não, tenho saudades disso, mas você nem comeu aquilo. Então, qual foi a primeira praga? Olha alguns paralelos que tem das pragas com os milagres de amor no deserto, né? Qual foi a primeira praga do Egito? As águas do Nilo se transformaram em sangue, né? Qual foi o primeiro milagre que Hashem realizou no deserto? Ele transforma a água amarga de Mará em água doce, potável e nutritiva. Olha o paralelo das águas. Uma água que se tornou, quando se está no Egito, o que você bebe do mundo, quer dizer, o Egito está falando do mundo, o que você bebe do mundo te envenena. Mas quando você está no reino que você bebe
a princípio algo que parece muito amargo, quer dizer, a visão de Caleb e Josué. Nossa, essas águas vão nos matar. Essa água, ela está insuportavelmente ruim, está terrível e não. Qual seria a palavra de Caleb e de Josué vendo essas águas? Essas águas, se nós chegamos até aqui, de frente a essas águas amargas, o Eterno é suficientemente poderoso e capaz de transformar essas águas, purificá-las, e essas águas vão ser medicinais para nós. Essa é a visão do homem de fé. Então, uma situação que na tua vida parece amarga, você começa a declarar a palavra de fé e não murmurar, e o Eterno transforma aquilo. Então, olha esse tipo de paralelo. Qual foi o último grande milagre? Deus abriu o mar e os fez passar, depois fechou o mar sobre os egípcios. Primeiro abriu e eles passaram todos, não ficou nenhum para trás. Daí quando veio o exército, as águas fecharam e não ficou um soldado sem ser morto debaixo das águas. Quer dizer, nenhum hebreu pereceu embaixo daquelas águas, mas todo o exército do inimigo pereceu. Tá? Qual foi o último grande milagre que Hashem fez? Muito semelhante, porém as águas não eram salgadas, mas eram doces agora nesse último milagre. Hashem dividiu o rio Jordão para que passassem a seco também, da mesma forma que eles atravessaram o Mar Vermelho, eles passaram com os pés a seco, né? A terra de Israel. Então, você veja como os milagres de amor no deserto têm muito a ver também com as pragas. Só que de uma forma para gerar um relacionamento mais íntimo com o Eterno, o povo com o Eterno, né? Agora que nós vamos entender, irmãos, para finalizar aqui, esse é o último slide. Agora que nós vamos entender por que o Eterno aplicou aquela pestilência, aqueles furúnculos, aquela pestilência, tanto nos animais como nos homens. Vamos ver o que diz aqui. Assim como o faraó mostrou sua rejeição a Hashem, até a quinta e sexta pragas, por não permitir que o povo partisse, mas ele tem um detalhe aqui, ó. Ele mostrou sua rejeição, porém, vírgula, antes de declarar quem era Hashem. Ele não tinha ainda conhecimento, ele não entendia quem era Hashem. Mas tem um momento, que estamos, deixa eu ver em Êxodo. Tem um momento em que, aqui, ó, tá aqui, não preciso procurar, né? Está aqui, ó. Por não permitir que o povo partisse, os israelitas mostraram sua rejeição do seu relacionamento com Deus, por não se permitirem ir. Presta atenção aqui nessa frase. Por não permitir que o povo partisse, no caso, Faraó, os israelitas mostraram sua rejeição, eles negaram todos esses milagres de amor, toda essa preocupação de Hashem com o povo hebreu, eles estavam negando tudo isso que o Eterno fez. Eles estavam desconsiderando e fazendo pouco caso de tudo isso que o Eterno fez. E não se permitirem entrar na terra. Eles não se permitiram entrar na terra. Agora que nós vamos entender. Então, na sétima praga, Êxodo 9, 27, é a última vez, presta atenção, aliás, é a primeira vez que Faraó reconhece a Hashem, quando ele diz assim, ó, Êxodo 9, 27. Pequei desta vez.
Nunca, em nenhuma outra das pragas anteriores, ele fala isso. Pequei dessa vez, o Eterno é justo, e o meu povo, eu e o meu povo somos ímpios. Então ele declara assim que ele se coloca assim na posição de menos, coloca Deus no lugar dele, né? Então isso é inédito. Às vezes até passa despercebido no estudo das pragas. Isso é muito forte. É muito forte. Porque agora que nós entendemos, porque só essas palavras são declaradas por Faraó, só depois da quinta e da sexta praga. Só na sétima praga que ele declara isso. Antes disso, a pestilência veio para Faraó, veio lá para os egípcios. Por quê? Porque eles não conheciam Hashem. Faraó não tinha declarado que sabia quem que era o Deus, como ele declarou aqui. Então, foi exatamente por isso, por essa razão, que essas pragas também, esse mesmo tipo de pestilência viessem para os 10 espias. Que está ali, ele fala, com pestilência, os 10 espias morreram. Por quê? Porque é como se eles estivessem não agindo de uma forma que eles não conhecessem nada de Deus, como o Faraó agiu. Esse que é o ponto. Por isso que o Eterno aplica essas mesmas pragas que foram aplicadas essas pestilências que aconteceram na quinta e na sexta praga, porque eles ainda não conheciam. O Faraó não tinha falado do Deus, como ele falou aqui, pequei dessa vez, o Eterno é justo e meu povo, eu e meu povo somos ímpios. Ele declarou isso. Ele teve uma mudança nele, embora ele continuou lá rejeitando o povo, mas ele fez essa declaração. Então, até antes disso, que o Eterno aplica as mesmas pragas por causa exatamente dessa questão aí. Então, essa é a mensagem de hoje, irmãos. O Eterno abençoe cada um de vocês. Realmente, o caminho estreito não é fácil, né? Mas vamos prosseguir. O que fica forte na nossa mente é o exemplo de Caleb e de Josué.